Bom dia a todos e obrigado por participarem do nosso webinar hoje. Hoje vamos discutir uma questão importante que muitas empresas da América Latina enfrentam ao entrar na Ásia. Você deve estabelecer seu negócio em Hong Kong ou na China continental? Muitas empresas supõem que esses dois locais são semelhantes. Na realidade, eles servem a propósitos estratégicos muito diferentes. Durante a sessão de hoje, explicaremos as principais diferenças entre Hong Kong e a China continental sobre a perspectiva empresarial, incluindo constituição de empresas, tributação, acesso ao mercado, requisitos de conformidade e considerações operacionais. Ao final desse webinar, você deverá ter uma compreensão mais clara de qual jurisdição pode ser mais adequada para a sua estratégia na Ásia. Antes de comparar as duas jurisdições sobre uma perspectiva empresarial, é importante entender brevemente a relação política e econômica entre Hong Kong e a China continental. Hong Kong é uma região administrativa especial da República Popular da China. Sob o princípio de um país, dois sistemas, Hong Kong mantém seu próprio sistema jurídico, financeiro, território aduaneiro e estrutura regulatória, distintos da China continental. Isso significa que, embora Hong Kong faça parte politicamente da China, opera como uma jurisdição separada em muitas áreas altamente relevantes para negócios internacionais, incluindo tributação, moeda, sistema jurídico e políticas comerciais. Uma implicação prática muito importante para empresas estrangeiras é que uma empresa registrada em Hong Kong é legalmente considerada uma entidade de Hong Kong, e não uma entidade da China continental. Portanto, ter uma empresa em Hong Kong não significa por si só que a empresa se tornará uma entidade empresarial da China continental. Na prática, uma empresa de Hong Kong não pode emitir faturas de IVA chinesas, as FAPIAL, em seu próprio nome, a menos que esteja registrada na China continental como contribuinte relevante e geralmente não pode realizar atividades que exijam licença continental ou atuar como empregadora local. Se a empresa precisar faturar clientes, realizar operações domésticas licenciadas ou empregar funcionários localmente, geralmente é exigida uma entidade separada na China continental ou outro acordo local em conformidade. Para realizar operações dentro do mercado doméstico chinês a longo prazo, as empresas normalmente estabelecem uma entidade legal separada. O mesmo princípio se aplica na direção oposta. Uma empresa registrada na China continental é regulada pelo sistema jurídico da China e não pode conduzir automaticamente atividades comerciais em Hong Kong sem estabelecer uma entidade em Hong Kong ou outra estrutura apropriada. Outra implicação prática dos sistemas legais e alfandegários separados está relacionada ao comércio transfronteiriço. Quando uma empresa da China continental vende mercadorias para uma empresa de Hong Kong, a transação geralmente é tratada como uma exportação da China para fins de alfândega e câmbio. A exportação, portanto, deve passar pelos procedimentos de exportação alfandegária chinesa. Além disso, quando investidores internacionais utilizam uma empresa de Hong Kong como holding para investir em uma entidade da China continental, o investimento é tratado como um investimento estrangeiro sobre o marco regulatório de investimento estrangeiro da China. Como resultado, a empresa chinesa detida por uma empresa de Hong Kong é classificada como uma empresa com investimento exterior e não como uma empresa de investimento interno. Economicamente, Hong Kong há muito serve como uma porta internacional que conecta a China continental aos mercados globais. Muitos investimentos internacionais na China são estruturados por Hong Kong e uma parte significativa dos investimentos externos da China também passa por Hong Kong. Com esse contexto em mente, agora podemos analisar as características de cada jurisdição com o mercado. Hong Kong é um dos principais centros financeiros e comerciais internacionais do mundo. Opera sobre um sistema de common law e mantém um ambiente de negócios altamente aberto e internacional. Muitas empresas internacionais utilizam Hong Kong como sede regional, plataforma de investimentos ou centro comercial para a Ásia. A China continental, por outro lado, representa um dos maiores mercados de consumo e manufatura do mundo. Estabelecer uma empresa na China continental permite que as empresas conduzam operações diretamente no mercado doméstico chinês.
Em termos simples, Hong Kong é frequentemente usada como porta de entrada para a Ásia e plataforma internacional de negócios, enquanto a China continental é onde as empresas estabelecem operações locais para acessar o mercado doméstico chinês. Compreender essa distinção é essencial ao planejar sua estratégia de expansão. Próximo aspecto importante são os tipos de entidades jurídicas disponíveis para investidores estrangeiros. Em Hong Kong, a estrutura mais comum usada por empresas internacionais é a de uma sociedade limitada privada. Essa estrutura permite 100% de propriedade estrangeira e pode se envolver na maioria das atividades comerciais. As empresas também podem estabelecer uma filial ou um escritório representativo, embora essas estruturas sejam menos utilizadas para operações de longo prazo. Na China continental, sob a atual lei de investimento estrangeiro, investidores estrangeiros geralmente estabelecem uma empresa com investimento estrangeiro incorporada sobre a lei societária chinesa. Na prática, geralmente trata-se de uma sociedade de responsabilidade limitada totalmente de propriedade de investidores estrangeiros, permitindo que o acionista estrangeiro opere o negócio de forma independente dentro da China. Em alguns setores, investidores estrangeiros ainda podem cooperar com um parceiro chinês e estabelecer uma empresa investida conjuntamente, onde acionistas estrangeiros e chineses detêm participação acionária na mesma entidade. Escritórios de representação também são disponíveis na China, mas não podem realizar atividades comerciais diretas e são usados principalmente para pesquisa de mercado ou funções de coordenação. Outra diferença importante está relacionada ao acesso ao mercado e às atividades comerciais permitidas. Hong Kong mantém uma economia muito aberta, com restrições mínimas ao investimento estrangeiro. As empresas geralmente têm ampla flexibilidade para definir as suas atividades empresariais. A China continental, no entanto, regula o investimento estrangeiro por meio de classificações industriais. Certos setores são incentivados, outros são restritos e outros podem exigir aprovações especiais ou parceiros locais. Além disso, o escopo comercial registrado na China define exatamente quais atividades a empresa tem permissão legal para realizar. Portanto, empresas que planejam vender produtos diretamente dentro da China ou operar instalações de manufatura normalmente precisarão de uma entidade devidamente estruturada na China continental, com o escopo comercial registrado apropriado, pois o escopo definido afetará os requisitos de licenciamento da empresa, o tratamento fiscal e as atividades específicas que ela é legalmente autorizada a realizar. A tributação é frequentemente uma das considerações mais importantes para investidores internacionais. Ao comparar Hong Kong com a China continental, é importante entender que as duas jurisdições operam sob estruturas tributárias muito diferentes. Hong Kong opera sobre um sistema tributário territorial. Para as empresas, o imposto sobre lucros geralmente se aplica apenas aos lucros tributáveis provenientes de Hong Kong ou derivados dela. Em outras palavras, os lucros não são tributados automaticamente simplesmente porque a empresa está incorporada em Hong Kong. Em vez disso, a questão-chave é se os lucros são considerados de origem de Hong Kong com base na natureza das atividades comerciais que geram a renda. Sobre o atual regime de imposto sobre lucros em 2 níveis, a alíquota para empresas é de 8,25% sobre os primeiros 2 milhões de dólares de Hong Kong de lucros avaliáveis e 16,5% sobre qualquer excesso. Hong Kong não cobra IVA ou GST e geralmente não impõe imposto retido na fonte sobre dividendos pagos por empresas de Hong Kong. Também não possui um imposto separado sobre ganhos de capital. De modo geral, ganho de capital refere-se ao lucro obtido com a venda de um investimento de longo prazo, como ações de uma subsidiária ou outro investimento estratégico detido pela empresa. Esses ganhos geralmente não são tributados em Hong Kong. No entanto, se o Departamento da Receita Federal considerar que um ativo foi adquirido e vendido como parte das atividades normais de negociação da empresa e não como investimento de longo prazo, o lucro pode ser tratado como uma renda comercial e, portanto, sujeito ao imposto sobre lucros. Para grupos transfronteiriços, 2 desenvolvimentos mais recentes também devem ser mencionados. Primeiro, Hong Kong introduziu um regime de isenção de renda de origem estrangeira, ou FSIE,
Sob esse quadro, certos tipos de renda passiva de origem estrangeira, como dividendos, juros, renda de propriedade intelectual e ganhos provenientes da alienação de participação acionista, podem se tornar tributáveis quando recebidos em Hong Kong por um membro de um grupo empresarial multinacional, a menos que essas condições relevantes de isenção sejam satisfeitas. Segundo, sobre a Iniciativa Global de Imposto Mínimo BEPS 2.0 da OCDE, grandes grupos multinacionais estão sujeitos a uma alíquota mínima global de 15%. Hong Kong implementou as regras globais correspondentes de imposto mínimo e o imposto mínimo de suplemento de Hong Kong a partir de 1º de janeiro de 2025. Essas regras geralmente se aplicam apenas a grupos empresariais multinacionais com receita anual consolidada de pelo menos 750 milhões de euros. Para empresas abaixo desse limite, as regras normalmente não se aplicam. A China continental opera um sistema de imposto corporativo baseado na residência fiscal. Uma empresa incorporada na China continental é geralmente considerada uma empresa residente fiscal chinesa e está sujeita ao imposto de renda corporativo sobre a sua renda mundial. A alíquota padrão do imposto de renda das empresas é de 25%. No entanto, alíquotas preferenciais de imposto podem ser aplicadas em certas circunstâncias, por exemplo, para empresas qualificadas de alta tecnologia, empresas que atuam em indústrias incentivadas ou empresas localizadas em determinadas zonas de desenvolvimento ou regiões econômicas especiais. Além do imposto sobre renda das empresas, a maioria das transações comerciais na China continental está sujeita ao imposto sobre o valor agregado, comumente chamado de IVA. O IVA é imposto sobre a venda de mercadorias, prestação de serviços e importação de bens para a China. A alíquota de IVA aplicável geralmente varia de 6% a 13%, dependendo da natureza da transação. Por exemplo, a venda da maioria dos bens normalmente está sujeita a 13% de IVA, enquanto muitos serviços estão sujeitos a 6%. Empresas registradas como contribuintes gerais de IVA normalmente podem creditar o IVA de entrada contra o IVA de produção, o que significa que o IVA é efetivamente aplicado ao valor agregado em cada etapa da cadeia de suprimentos. Quando os lucros são distribuídos de uma empresa da China continental para um acionista estrangeiro, os dividendos geralmente estão sujeitos à retenção de cerca de 10%, segundo a legislação tributária doméstica. Em alguns casos, a alíquota de imposto retido na fonte pode ser reduzida se o acionista estiver localizado em uma jurisdição que tenha um tratado tributário com a China e as condições relevantes do tratado forem satisfeitas. Devido a essas diferenças estruturais entre os dois sistemas tributários, muitos grupos multinacionais utilizam Hong Kong como holding de investimentos ou plataforma regional de sede ao investir na China continental. Outro fator importante para as empresas que entram na China é o custo e o prazo para sua criação, pois os requisitos regulatórios e os procedimentos de estabelecimento diferem significativamente entre as duas jurisdições. Em Hong Kong, não existe um requisito mínimo rigoroso de capital para a constituição de uma sociedade limitada privada. O processo de incorporação é relativamente simples e é conduzido principalmente pelo registro de empresas. Em muitos casos, uma vez que os documentos de constituição exigidos sejam preparados e submetidos, a empresa pode ser registrada em 1 a 2 semanas. Após a incorporação, a empresa normalmente pode seguir com as etapas práticas, como abrir as contas bancárias, assinar contratos e iniciar atividades comerciais. Na China continental, o processo de criação é mais estruturado porque a empresa deve estar registrada em várias autoridades e cumprir procedimentos regulatórios adicionais. Os investidores são obrigados a declarar capital registrado ao estabelecer a empresa, que representa o valor de capital que os acionistas se comprometem a contribuir para o negócio ao longo do tempo. De acordo com a Lei Jurídica das Sociedades, revisada, os acionistas de uma sociedade de responsabilidade limitada na China geralmente são obrigados a contribuir integralmente o seu capital registrado subscrito em até 5 anos a partir da criação da empresa. Portanto, embora o capital registrado represente o valor que os acionistas se comprometem a investir na empresa, o prazo de contribuição agora está sujeito a essa exigência legal de 5 anos, e o valor declarado continua sendo uma consideração importante para reguladores e parceiros comerciais. Além disso,
A empresa deve cumprir várias etapas administrativas após a obtenção da licença comercial, como registro fiscal, registro de câmbio, registro de selos da empresa e abertura das contas bancárias, tanto em RMB quanto em moeda estrangeira. Dependendo do setor, aprovações ou licenças adicionais também podem ser necessárias. Como resultado, criar uma empresa com investimento estrangeiro na China continental geralmente leva mais tempo do que em Hong Kong. Na prática, todo o processo, desde o planejamento inicial e preparação dos documentos, até a obtenção da licença comercial e a conclusão dos registros operacionais, geralmente leva em cerca de 3 a 4 meses, embora o prazo possa variar dependendo do setor, localização e aprovações regulatórias envolvidas. Após a criação da empresa, ela deve cumprir os requisitos regulatórios em andamento. Essas obrigações de conformidade diferem significativamente entre Hong Kong e a China continental e são uma consideração operacional importante para empresas estrangeiras. Em Hong Kong, o marco de conformidade é relativamente simples. As empresas devem manter registros contábeis adequados, preparar demonstrações financeiras auditadas anualmente, apresentar declarações de imposto de lucro ao Departamento de Receita Federal, renovar o certificado de registro empresarial e apresentar uma declaração anual ao registro de empresas. Na prática, a maioria das empresas cumpre essas obrigações uma vez por ano com a ajuda de contadores e auditores. Na China continental, o arcabouço de conformidade é mais complexo porque as empresas precisam interagir continuamente com várias autoridades governamentais diferentes. As empresas geralmente são obrigadas a manter registros contábeis estatutários conforme as normas contábeis chinesas e apresentar declarações fiscais regulares. Por exemplo, o imposto sobre valor agregado e certos outros impostos são normalmente declarados mensalmente, enquanto o imposto de renda corporativo geralmente é declarado trimestralmente com uma declaração anual de reconciliação ao final do ano. Além da conformidade fiscal, as empresas também devem completar diversos procedimentos regulatórios a cada ano. Esses podem incluir o registro anual de relatórios à Administração Estatal de Regulação do Mercado, o relatório de informações sobre os investimentos estrangeiros para empresas investidas no exterior e, em alguns casos, registros adicionais junto a autoridades como a alfândega, reguladores de câmbios ou escritórios de estatísticas, dependendo das atividades da empresa. Empresas que empregam funcionários também devem lidar com declarações contínuas de imposto sobre a folha de pagamento e de seguro social. Como essas obrigações de conformidade envolvem múltiplas autoridades e registros mais frequentes ao longo do ano, operar uma empresa na China continental geralmente exige uma gestão administrativa mais contínua e suporte contábil interno. Outra diferença significativa entre Hong Kong e a China continental está relacionada às regulamentações cambiais e à forma como os fluxos de capitais transfronteiriços são administrados. Hong Kong mantém um sistema financeiro totalmente aberto, com livre circulação de capitais. Geralmente, não há controles cambiais sobre o movimento de fundos para dentro ou para fora de Hong Kong. As empresas podem receber pagamentos internacionais, manter fundos em várias moedas e transferir capital para o exterior sem aprovação regulatória. Essa flexibilidade é uma das razões pelas quais Hong Kong é frequentemente usada como um centro regional de tesouraria ou financiamento para grupos multinacionais. No entanto, na prática, empresas estrangeiras também devem entender que abrir uma conta bancária corporativa em Hong Kong tem se tornado um processo mais exigente nos últimos anos. Embora a incorporação da empresa seja relativamente simples, o processo de abertura de conta bancária costuma ser a etapa mais desafiadora. Os bancos de Hong Kong aplicam rigorosos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente, KYC, e devem compreender claramente a estrutura de propriedade da empresa, a identidade dos beneficiários finais, a origem dos fundos e o uso pretendido da conta bancária. Como parte do processo de due diligence do banco, as empresas frequentemente são solicitadas a explicar seu modelo de negócios, fluxo de transações esperados e justificativa comercial para operar via Hong Kong. Os bancos também podem solicitar documentação de apoio, como plano de negócios, rascunhos de contratos com fornecedores ou clientes, comprovantes de negociações ou outras evidências que demonstrem que a empresa tem atividades comerciais genuínas planejadas. O objetivo desses pedidos é avaliar a substância e a credibilidade do negócio em vez de verificar transações concluídas. Devido a essas revisões de conformidade aprimoradas, o
processo de abertura de contas bancárias pode levar várias semanas ou mais. Em alguns casos, as solicitações podem ser recusadas se os bancos não estiverem confortáveis com o perfil de risco ou com o conteúdo comercial da empresa. Como resultado, empresas que planejam estabelecer uma entidade em Hong Kong devem preparar a sua estratégia bancária com antecedência e garantir que a sua estrutura corporativa, informações de propriedade e planos de negócios estejam claramente documentados antes de procurar os bancos. Para isso, temos em nossas plataformas um conteúdo que detalha o processo de abertura da conta bancária em Hong Kong. Na China continental, os bancos também são obrigados a realizar a devida diligência dos clientes e verificar a identidade dos acionistas, proprietários efetivos e as atividades comerciais da empresa. No entanto, muitos investidores estrangeiros frequentemente se surpreendem ao perceber que o processo de abertura de conta bancária para uma empresa recém-estabelecida pode ser relativamente mais ágil ao trabalhar com grandes bancos domésticos chineses. Uma vez que a empresa obtenha a sua licença comercial e conclua os procedimentos básicos pós-registro, abrir uma conta bancária principal em RMB e uma conta capital em um banco chinês geralmente é uma etapa padrão no processo de criação da empresa. Alguns bancos estrangeiros que atuam na China continental também podem oferecer serviços como contas básicas em RMB e contas capitais em moeda estrangeira para empresas com investimento exterior. No entanto, na prática, esses bancos estrangeiros frequentemente atendem apenas a grandes grupos multinacionais e aplicam padrões intensos de conformidade em comparação com bancos domésticos chineses. Como resultado, muitas empresas recém-estabelecidas com investimento estrangeiro inicialmente abrem suas contas bancárias operacionais em bancos domésticos chineses. A China continental opera sobre o sistema cambial regulado administrado principalmente pela Administração Estatal de Câmbio Estrangeiro, comumente chamada de SAF. Transações transfronteiriças são categorizadas de forma diferente dependendo da sua natureza. Por exemplo, transações em conta corrente, como pagamentos por comércio de bens ou serviços, geralmente são permitidas, mas devem ser respaldadas por documentação apropriada. Transações em conta de capital, como injeção de capital, empréstimos a acionistas, transferências de capital próprio e repatriação de lucros, estão sujeitas a procedimentos regulatórios adicionais e verificação bancária. Na prática, isso significa que uma empresa com investimento estrangeiro na China continental normalmente mantém tanto contas em RMB quanto contas de capital em moeda estrangeira em seu banco. Quando os fundos se movimentam entre a entidade chinesa e acionistas estrangeiros, os bancos devem verificar os documentos subjacentes da transação e garantir que a transação esteja em conformidade com as regulamentações SAF. Esses requisitos não impedem as empresas de transferir fundos internacionalmente. No entanto, isso significa que os movimentos de capitais transfronteiriços geralmente envolvem mais documentação, procedimentos de revisão bancária e conformidade regulatória em comparação com o sistema financeiro totalmente aberto de Hong Kong. As regulamentações trabalhistas também diferem significativamente entre as duas jurisdições, e essas diferenças podem ter impacto prático nos custos operacionais e na gestão de recursos humanos. Em Hong Kong, o quadro de emprego é relativamente flexível. As relações de trabalho são regidas principalmente pela portaria de trabalho e pelos contratos individuais de trabalho. Os empregadores são obrigados a contribuir para o esquema de aposentadoria do Fundo Obrigatório de Previdência, o MPF, para a maioria dos funcionários. Geralmente, os empregadores são obrigados a contribuir com cerca de 5% da renda relevante do funcionário para o Fundo Obrigatório de Previdência, sujeito a um limite mensal de contribuição, atualmente em torno de 1.500 Hong Kong dólares, com base no teto de renda de 30.000 Hong Kong dólares, o que significa que o nível geral de contribuições sociais obrigatórias é comparativamente menor do que em muitas outras jurisdições. Os procedimentos de rescisão também são relativamente simples, desde que os requisitos legais de aviso, obrigações contratuais e regras de indenização ou pagamento por longa duração sejam respeitados. Na China continental, as leis trabalhistas são mais estruturadas e protetoras com os funcionários. As relações de trabalho são regidas pela lei trabalhista, pela lei dos contratos trabalhistas e por diversas regulamentações de implementação. As empresas devem assinar contratos de trabalho escritos com os funcionários e cumprir os requisitos legais relacionados a horas de trabalho, direitos a licenças e proteções aos empregados.
Os empregadores também são obrigados a fazer contribuições obrigatórias para o sistema de seguro social, que geralmente inclui seguro de pensão, seguro médico, seguro-desemprego, seguro de acidentes de trabalho e seguro maternidade. Além disso, a maioria das cidades vai exigir contribuições para o Fundo de Previdência Habitacional. As taxas de contribuição e as bases de cálculo variam conforme a cidade, mas as contribuições combinadas do empregador podem representar uma porcentagem significativa, frequentemente cerca de 25 a 40% do salário do funcionário, dependendo da cidade e da base de contribuição. Como esses requisitos são administrados localmente e envolvem múltiplas agências governamentais, as empresas que operam na China continental normalmente vão precisar estabelecer sistemas adequados de folha de pagamento e gerenciar cuidadosamente o cumprimento contínuo do emprego, incluindo declarações mensais de seguro social e retenção de imposto de renda individual para os funcionários. Na prática, muitas empresas internacionais adotam uma estrutura combinada usando tanto Hong Kong quanto China continental. Entender como essas estruturas correspondem a diferentes modelos de negócios é frequentemente a maneira mais prática de desenhar uma estratégia de entrada no mercado asiático como um todo. Uma estrutura muito comum é estabelecer uma holding ou uma empresa regional de Hong Kong, que então possui uma empresa com investimento estrangeiro na China continental, incorporada sob a lei societária chinesa. Sobre essa estrutura, a empresa de Hong Kong normalmente cumpre várias funções estratégicas, podendo atuar como sede regional para a Ásia, gerenciar funções de financiamento internacional e tesouraria, coordenar a gestão regional, deter prioridade intelectual ou atuar como uma empresa comercial que compra e vende produtos em diferentes mercados. A empresa da China continental foca em atividades que devem ser realizadas dentro do mercado doméstico chinês. Esses fatores podem incluir manufatura, distribuição local, contratação de funcionários, emissão de faturas de VA chinesas, as FAPIAOs, assinatura de contratos de venda domésticas com clientes chineses e gestão de operações dentro da China. E para ilustrar melhor como as empresas estruturam as suas operações, é útil analisar vários modelos de negócios comuns usados pelas empresas internacionais que se abastecem ou que operam no mercado chinês. No modelo de negócios 1, uma empresa comercial de Hong Kong compra produtos de fornecedores chineses e os vende para clientes estrangeiros. A empresa de Hong Kong vai assinar contratos de compra com fabricantes chineses e contratos de vendas com clientes no exterior. Embora a transação comercial seja conduzida pela empresa de Hong Kong, as mercadorias frequentemente são enviadas diretamente da China continental para o mercado final no exterior. Por exemplo, uma empresa mexicana de eletrônicos de consumo pode estabelecer uma empresa comercial em Hong Kong que compra produtos de fábricas em Shenzhen e os vende para distribuidores no México, Chile ou Colômbia. A entidade de Hong Kong vai gerenciar os contratos internacionais e vai receber pagamentos de clientes estrangeiros, enquanto as fábricas chinesas focam na fabricação dos produtos. No modelo de negócios 2, a empresa comercial de Hong Kong também pode estabelecer uma empresa de serviços na China continental. Ela não compra nem vende mercadorias, mas fornece suporte operacional à empresa comercial de Hong Kong. As funções típicas da empresa de serviços chinesa podem incluir coordenação de fornecedores, inspeções de controle de qualidade, monitoramento da produção, coordenação logística e comunicação com fábricas locais. Por exemplo, uma empresa comercial colombiana que adquire produtos de várias fábricas chinesas pode operar uma empresa comercial em Hong Kong para lidar com contratos e pagamentos internacionais, enquanto uma empresa pequena de serviços em Shenzhen gerencia os relacionamentos com fornecedores e as inspeções de qualidade dos produtos. No modelo de negócios 3, as empresas não estabelecem uma entidade comercial em Hong Kong e, em vez disso, criam uma entidade do tipo serviço diretamente na China continental, que pertence à sede no exterior. Nesse modelo, a entidade chinesa não realiza atividades comerciais nem assume a propriedade dos bens, mas, ao invés disso, vai oferecer serviços de apoio à empresa-mãe estrangeira. Algumas funções típicas podem incluir pesquisa de mercado, sourcing de fornecedores, inspeções de controle de qualidade, suporte de engenharia, coordenação de compras ou suporte técnico pós-venda. Por exemplo, uma empresa industrial chilena que compra máquinas de vários fornecedores chineses pode estabelecer uma pequena empresa de serviços em Xangai, que é diretamente de propriedade de sua sede em Santiago. A entidade chinesa não compra nem vende produtos. Em vez disso, ela ajuda a sede a identificar fornecedores, supervisionar a qualidade da produção, coordenar a logística e se comunicar com os fabricantes chineses. Como a entidade chinesa presta serviços apenas para sua empresa-mãe estrangeira, a sua receita é tipicamente estruturada como uma taxa de serviço cobrada à sede. Geralmente, não lida com transações de exportação, pagamentos a clientes ou contratos de vendas internacionais.
É útil comparar esse modelo com o modelo de negócios 2, onde uma empresa de serviços chinesa apoia uma empresa comercial em Hong Kong. Nesse modelo, a entidade de Hong Kong vai permanecer como centro comercial da estrutura, vai assinar contratos de compra e venda, receber pagamentos dos clientes e gerenciar as atividades de comércio internacional. A empresa de serviços chinesa fornece apenas um papel secundário, de suporte operacional à empresa comercial de Hong Kong. Em contraste, já o modelo 3, não há camada de comércio em Hong Kong. A empresa de serviços chinesa reporta diretamente à sua sede no exterior e apoia as atividades globais de compras ou fornecimento da empresa-mãe. A sede normalmente assina os contratos com fornecedores chineses e gerencia diretamente os pagamentos internacionais. Em termos mais simples, o modelo 2 é frequentemente usado quando uma empresa deseja construir um polo comercial na Ásia, em Hong Kong, enquanto o modelo 3 é tipicamente usado quando a empresa precisa apenas de uma equipe local de sourcing ou suporte na China, sem estabelecer uma plataforma regional de comércio. O modelo de negócios 4 envolve estabelecer uma entidade comercial ou de manufatura leve diretamente na China continental. Nessa estrutura, a entidade chinesa compra componentes ou produtos de fornecedores nacionais e os vende diretamente para clientes estrangeiros. Em alguns casos, a entidade chinesa também pode realizar parte do processo de fabricação, como montagem leve, testes, embalagem ou customização final dos produtos antes da exportação. Componentes principais ainda podem ser adquiridos de diferentes fornecedores na China ou em outros países, enquanto a entidade chinesa realiza a etapa final da cadeia de suprimentos. A empresa chinesa emite faturas de exportação, organiza procedimentos de exportação alfandegária e envia as mercadorias internacionalmente. O cliente no exterior paga diretamente à empresa chinesa. E como a transação é tratada como exportação sob o sistema chinês de IVA, a empresa exportadora também pode ser elegível para solicitar o reembolso de IVA e exportação. Em termos simples, a empresa chinesa paga IVA ao comprar bens de fornecedores domésticos, mas, quando esses bens são exportados, parte ou todo esse IVA de entrada pode ser reembolsado pelas autoridades fiscais, dependendo da alíquota de reembolso aplicável para essa categoria de produto. Por exemplo, uma empresa argentina de equipamentos industriais pode estabelecer uma empresa de comércio ou montagem leve na China continental, que fornece componentes de vários fornecedores chineses. A empresa realiza a montagem final e testes de qualidade em sua unidade chinesa e depois exporta os equipamentos acabados para os mercados latino-americanos. A empresa chinesa gerencia as compras, montagem, procedimentos de exportação e o processo de reembolso do IVA relacionado aos bens exportados. Para ajudar a resumir as diferentes estruturas de sourcing discutidas anteriormente, a tabela a seguir destaca as principais diferenças entre os 4 modelos relacionados ao sourcing. Então, o modelo de negócio 1, a estrutura é uma matriz no exterior com uma trading em Hong Kong. A empresa de Hong Kong é responsável por assinar os contratos com os fornecedores e também por receber os pagamentos dos clientes. Não há entidade na China, então é um modelo mais simples, normalmente usado por empresas que compram da China e vendem internacionalmente. No modelo 2, a estrutura continua com a matriz no exterior e a trading em Hong Kong, mas inclui também uma empresa de serviços na China continental. Mesmo assim, quem assina contratos e recebe pagamentos ainda é a empresa de Hong Kong, e a entidade na China tem um papel de suporte, atuando na coordenação de fornecedores, controle de qualidade e suporte logístico. No modelo 3, a estrutura passa a ser uma matriz no exterior com uma empresa de serviços na China, controlada diretamente pela matriz. Nesse caso, tanto a assinatura de contratos quanto o recebimento dos pagamentos ficam com a matriz no exterior. A entidade na China atua dando suporte operacional, como sourcing, inspeções e comunicação com os fornecedores. Por fim, no modelo 4, a estrutura inclui matriz no exterior, uma trading e também uma operação de manufatura na China. Aqui, a própria empresa na China vai assinar os contratos com fornecedores e receber os pagamentos dos clientes. Além disso, ela realiza compras, pode fazer montagem ou produção e também exportação, sendo uma operação mais completa. Resumindo, Hong Kong e China continental desempenham papéis diferentes, mas complementares na expansão internacional dos negócios, mas a estrutura ideal muitas vezes depende do modelo de sourcing e da estratégia operacional da empresa. Como discutimos nos 4 modelos de fornecimento, as empresas podem estruturar suas operações de várias maneiras. Algumas empresas utilizam uma empresa comercial em Hong Kong como centro comercial para as operações transnacionais, outros estabelecem uma entidade de serviços na China para apoiar as atividades de fornecimento. Em alguns casos, as empresas operam uma entidade comercial ou de manufatura leve diretamente na China continental, especialmente quando estão envolvidas operações de exportação ou montagem parcial.
Cada estrutura tem implicações diferentes em termos de contratos, pagamentos, tratamento tributário e responsabilidades operacionais. A questão principal, geralmente, é onde o centro comercial do negócio deve estar, seja em Hong Kong, na sede no exterior ou dentro de uma entidade operacional da China continental. Para muitas multinacionais, Hong Kong continua funcionando como uma plataforma regional para investimentos, comércio internacional, gestão de tesouraria e coordenação regional, enquanto a China continental é usada para atividades operacionais como manufatura, gestão de fornecedores, serviços locais ou processamento de exportação. Ao projetar uma estratégia de entrada na Ásia, as empresas devem, portanto, avaliar a estrutura de cadeia de suprimentos, os mercados-alvo e as necessidades operacionais antes de decidir como alocar funções entre Hong Kong e a China continental. Muito obrigada por participarem do nosso webinar de hoje. A gente espera que a gente tenha ajudado em esclarecer melhor todas as dúvidas e como essas estruturas vão funcionar na prática e impactar a operação da empresa. A gente também deixou aqui no slide o nosso WhatsApp oficial e também o nosso canal no YouTube, onde a gente compartilha alguns conteúdos sobre temas relacionados à expansão e internacionalização de empresas, abertura de conta bancária, etc. Então fique à vontade para acompanhar a gente por lá. Obrigada pelo tempo de vocês e até a próxima!